Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora convidando você a sempre fazer parte dessa grande ciranda do bem. Ou seja uma pessoa que faz o bem sem olhar a quem. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos de baixar os nossos preconceitos, aumentar a nossa empatia para poder viver em sociedade. Dentro de casa, no trabalho, na rua, onde nós estivermos, sempre olharmos para as pessoas, até aquela que às vezes é um pouco agressiva, olhar com empatia, imaginando que ela deve estar passando uma fase difícil. É melhor do que você entrar na vibração da raiva e responder à mesma altura. Isso vai torná-la igual àquela pessoa, então não vai lhe trazer nenhum benefício. E você sabe que uma das coisas que sempre me impactaram na vida é a questão da guerra. Na guerra, eu não sei por que o ser humano com capacidade de pensar ainda promove guerra, porque na guerra não tem ganho. Ninguém ganha com a guerra, simplesmente porque o único patrimônio que nós temos é a vida. Então, tem quem perde mais vidas ou menos vidas, mas todos perdem. E fora o impacto que causa nas famílias que perderam os seus soldados que foram mortos na guerra, os órfãos, quanta coisa negativa, a dor, o sofrimento e aqueles que voltaram, os traumas. Será que isso é humanidade? Será que isso é forma de resolver conflito? Hoje nós estamos aqui no mundo buscando a psicologia mesmo. Nós temos a psicologia positiva, nós temos a psicologia da gentileza, do respeito. Hoje nós temos um estudo profundo a respeito da alma humana, fazendo com que haja mais compreensão, mais tolerância entre as diferenças, respeito, conhecer antes de julgar e não julgar. Não julgar para condenar ou absolver, mas ajudar, principalmente aqueles que tiveram menos oportunidade que você, que tem uma oportunidade, por exemplo, de estudar. Tem muita gente que não teve. Quando nós vamos para os bairros menos abastados, mais vulneráveis, nós vemos o quê? Nós vemos jovens e famílias que têm as mesmas necessidades daquela que tem uma condição melhor. A única coisa que elas não tiveram foi oportunidade. E é essa falta de oportunidade que faz com que haja não só as guerras entre países, mas também as guerras que acontecem nos bairros, as guerras que acontecem entre as famílias. Nós não devemos fomentar. A guerra nunca foi solução para a vida. E o único patrimônio que nós temos é a vida. E feliz daquele que trabalha defendendo a vida e a favor da vida. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa aqui maravilhosa. Ela é alagoana, estudou no Marista, ela vai falar um pouco da vida dela aqui. E nós vamos entender qual foi o processo dela e como a vida levou esta mulher empoderada, essa mulher interessada no ser humano. Ela é formada em psicologia comportamentalista. Ela é pesquisadora em bioética e valores humanos. Mas ela saiu do nosso país, ela casou-se com um britânico, que é na parte de direitos humanos, né? Renata Santos Beman. É PhD na psicologia comportamentalista. Me fala um pouco sobre isso. Olha, eu tenho um currículo dela aqui tão intenso, tão grande, que não dá para falar. Mas isso faz parte das pessoas que têm a alma inquieta e quer um mundo melhor. Que prazer te receber aqui, Renata. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui num programa maravilhoso com um tema que é necessário para os dias que estamos vivendo. Porque fazer o bem é sempre a melhor opção. Isso, nessa melhor opção, eu sei que você estudou no Santa Terezinha, né? Aqui em Maceió, né? Mas, assim, você é professora acadêmica. Me fala um pouco sobre essa conquista, porque você se diferenciou, você se destacou pelo trabalho humanitário, e pelo trabalho que você faz em recuperar vidas, inclusive com um projeto muito interessante que é a Alsama Project, que trabalha com crianças que são vítimas de guerra. Renata,
Que bom conhecer você, que bom ter você aqui no nosso programa para ser inspiração para muitas pessoas. Que bom para conhecer vocês também. A minha história foi longa, difícil, muito trabalho duro, porque, como todos nós sabemos, não é fácil para uma pessoa sair de Maceió e acabar em Cambridge. Foi muito desafiador? Muito desafiador. E, assim, um ponto central da minha carreira que mudou tudo foi quando eu estava fazendo meu doutorado na Universidade de Artes em Londres, London College of Fashion. A minha pesquisa era na área de moda, na área de marcas de luxo, na verdade. Mas quando eu comecei a ver o mercado da moda, eu comecei, não, eu quero mudar para fazer algo mais significante. Aí foi quando eu comecei a pesquisar como as pessoas com deficiências visuais criam um senso de identidade. Sim. Aí, sem querer ou não, eu entrei naquele mundo. E eu vi o outro lado da sociedade, da falta de inclusão, da falta de acessibilidade. Às vezes, como as pessoas não têm oportunidade de escolher até o que vestir. E o que eles me falam muito, depois de 15 anos já ajudando essa comunidade, é como as pessoas visuais tentam falar para eles como é ser deficiente visuais. Entendeu? Porque quem enxerga olha apenas pela sua ótica, né? Eu enxergo, mas como é que essa pessoa faz isso? Como é que está vestida assim? Como é que não sabe? Não, ela não se coloca, é a questão da empatia, né? De se colocar. E se eu não tivesse visão também, como é que seria? A questão da empatia, a questão da falta, a falta de educar. A educação, da educação, E da inclusão. Da inclusão na sociedade, a falta de não saber lidar e reconhecer o que é diferente. Porque ser diferente não é nada, não tem nada errado em ser diferente. Entendeu? Tentar incluir essas pessoas e fazer eles se sentirem parte da sociedade. Não o grupo que é excluído, sem representação, às vezes políticas, porque todas as leis para ajudar as pessoas com deficiência são feitas por pessoas que não entendem a realidade deles. Exatamente. Aí eu comecei a trabalhar com eles, eu me apaixonei pelas pessoas com deficiências visuais, não por conta que eles precisavam da minha ajuda, mas por conta que eles são, assim, indivíduos fantásticos. Porque quando eu até estudei a neurologia do cérebro, quando as pessoas perdem a visão e a psicologia, se você não pode ver, os seus outros sentidos, como o olfato, ficam mais fortes. Assim, pessoas fascinantes e pessoas que me deram, assim, uma lição que milagres existem. Sim. Porque imagine uma pessoa que não pode ver, sair de Londres e viaja todo dia para o trabalho e volta. Sem enxergar. Sem enxergar. É um milagre. Diário, é um milagre. É um milagre, um desafio diário. E por conta desse trabalho eu quis fazer algo bom para eles. E a pesquisa se tornou 100% uma obra de caridade, de inclusão. E por conta de tentar e querer ajudar, trabalhando para o bem, abriu muitas portas para mim. Eu vi aqui também que você teve um encontro, né, com o Papa Francisco. Como é que aconteceu? Me conta, porque é tão difícil, né, a gente chegar, e você uma lagoana com um trabalho maravilhoso, o quanto fazendo bem. Ou seja, bem. É isso que você que está aí do outro lado, veja, você pode ir longe fazendo bem. Um novo olhar, um olhar amoroso, um olhar respeitoso, um olhar sem preconceitos, um olhar de inclusão, como você tem e que você começou a trabalhar. Me conta dessa experiência com o Papa Francisco. Fazer o bem, às vezes não é fácil, mas a gente tem que acreditar em fazer o bem. E a minha dica também é fazer o bem sem esperar nada em troca. Porque você não se frustra. Porque você não se frustra. O que vier é o bom. Você está fazendo o bem para você. Entendeu? Porque as pessoas pensam às vezes, eu quero fazer caridade para aquela pessoa. Não, você está fazendo caridade para si mesma. Você está evoluindo em tentar ajudar as outras pessoas. Com esse trabalho da moda, porque todas falavam, por que você está interessado em ajudar pessoas com deficiências visuais?
quem tem problema na sua família? Eu falei, não, ninguém na minha família, graças a Deus, não tem problema com deficiências visuais. Porque muitas pessoas se linkam a uma instituição de caridade por conta que aconteceu com elas. Mas eu sempre falava, não espere acontecer com você para você tentar ajudar alguém. Entendeu? Aí com esse trabalho todo, aí aconteceu, eu comecei a trabalhar com outro projeto que foi para desenvolver uma das colaboradoras para desenvolver a tour do Museu do Vaticano. E eu nunca vi limitação nas pessoas que não podiam ver. Eu fiz, não, talvez eles tenham um novo olhar. Um novo olhar. Uma nova maneira de sentir, de ser recebido. Uma nova interpretação para as artes. Aí fui fazer esse projeto da inclusão das artes, da inclusão da moda, da inclusão do balé. Um projeto com o Royal Ballet de Londres. Eu falei para eles, não tem limite para vocês. O que é que acontece? A sociedade tem que adaptar para um design universal. Universal para todos. Aí, por conta desse trabalho todo, e fazendo pesquisa na área da bioética, da religião, tive uma audiência com o Papa Francisco, que era o meu sonho, né? Papa Francisco. E eu fui uma das convidadas por conta da universidade, da Regina Apostolória, que é onde eu estudo bioética. Eu fiz, eu quero ir. Aí eu convidei um dos meus padres, vamos lá comigo. Ele falou, Renata, você vai ficar lá atrás, porque é muita gente para ver o Papa. Mas eu pensei, quando o Papa chama, a gente vai. Eu acordei cedinho, fui sozinha, assim, outro desafio. Sim. Aí cheguei lá bem cedinho, aí quando eu cheguei, por alguma razão, falou, você senta aqui. Aí eu sentei aqui e o Papa bem pertinho, e eu não acreditei, o Papa Francisco. E quando eu estava lá, ele contou a história de um amigo dele, que ele gostava muito, que perdeu a visão. Sim, e quando ele começou a falar isso, todos os padres, foi para você. É verdade. Foi para você. Não existe coincidência, existe sincronicidade. Sincronicidade. E toda a palestra do Papa Francisco, que foi assim, linda, foi falando sobre, principalmente para educadores, para nunca esquecer a conexão entre o cérebro, o coração e as mãos. Isso. Porque tudo que você está fazendo na área da educação, você está se doando. E não esquecer que não é só o cérebro, é o que vem do coração. Aí foi assim, foi lindíssimo para encontrar com o Papa Francisco. Eu sou muito fã dele. E do Laudato Si também, a importância de todas as criaturas do planeta. Uma visão mais humanizada, que a sociedade precisa tanto, principalmente em momentos de conflito. Quando a gente pensa, né, em como a gente pode mudar o mundo com pequenos gestos, a vida de uma pessoa. Um instante, uma palavra, um acolhimento pode mudar uma pessoa que, de repente, ela se desencantou da vida e com uma palavra, com um gesto de outra pessoa, ela pode recuperar. Com certeza. E o mundo está cheio de pessoas precisando de uma palavra positiva. Tem até outro livro do Papa Francisco, é O Poder do Sorriso. Sim. E para mim, brasileira morando fora, é muito fácil para mim sorrir, falar com todo mundo. E eu acho que essa humanidade que nós brasileiros nordestinos temos, ajudou muito nesse processo de fazer as pessoas se sentirem vistos, reconhecidos, prestar atenção nas palavras das pessoas, conversar. Olhar para as pessoas de verdade, olhar e vê-las, não apenas enxergar, né? Ou não quando só querem alguma coisa, uma troca. Só para conveniência. Só para conveniência. Não, é pela convivência. Para a convivência, sim. Que coisa maravilhosa, estou adorando a sua vida, é um exemplo, né, para a humanidade. Você também trabalhou a importância, né, como você falou, a importância da arte através dela, a inclusão, levando para a moda também, para eles, para conhecer, levando também para museus. E quando eles iam para o museu, como é que era? Quando eles iam para o museu, nós que não temos deficiência, temos a tendência de julgar. E quando eu comecei com essa ideia, como seria se levar as pessoas com deficiências visuais para um museu? Aí teve um caso de uma jovem, o nome dela é Débora, Sim. que ela cresceu sem visão, nasceu sem visão,
e ela pediu para visitar o Museu do Vaticano. Sim. E a família falava, não, mas o que é que você quer fazer no museu? Aí ela escreveu uma cartinha, a cartinha chegou no museu e o museu convidou ela para visitar a Sistine Chapel. E quando ela foi na capela, ela queria saber, que artista está aqui, que artista está ali? E ao mesmo tempo ela estava preocupada, será que eu estou bloqueando a passagem de alguém? Aí a pessoa do museu falou, não, se sinta à vontade porque o museu é para todo mundo. Ai, ainda bem que foi acolhida. Foi acolhida. Aí isso levou a paixão dela pela arte e a curiosidade levou a um projeto que algumas peças de arte, algumas pinturas foram traduzidas em 3D para criar pudessem tocar. Para pudessem tocar, mas como é o Museu do Vaticano, levar além. Aí teve uma imagem, um exemplo de um anjo tocando uma guitarra nas nuvens. Coisa linda. Aí isso foi traduzida para as 3D, mas também eles fizeram a guitarra, uma réplica da guitarra, a réplica como seria a roupa de um anjo, sim. O movimento do vento. Aí quando as pessoas que não podem ver entram, elas têm toda essa experiência multissensorial, que me levou ao próximo projeto, que foi com o sudário, para perguntar às pessoas que não podem ver como eles imaginam o homem do sudário. E esse ano foi o jubileu, 2025, o jubileu do Papa, e o Papa Francisco fez questão de ter a porta da inclusão. E ia ter, ao mesmo tempo, a exibição do Santo Sudário. Eles falaram, Renata, que tal se a gente fizer uma dessas pinturas multissensoriais? Que ideia maravilhosa. Aí a gente fez na Basílica de São Giovanni Fiorentino, teve a exibição do sudário, mas teve um cantinho lá que a minha filha Renatinha fez a cópia do Caravaggio. E na exibição do sudário podia tocar, podia sentir o perfume do sudário e tudo baseado em pesquisa acadêmica, quais foram as flores que estavam presentes no sudário, com análise botânica. Pode tocar os instrumentos da crucificação. Foi assim, foi lindo. Foi extraordinário. Que iniciativa maravilhosa. Tinha que ser uma brasileira para fazer isso mesmo. É uma criatividade, um amor. Eu, assim, tenho orgulho de ser brasileira e das pessoas como você que são voluntárias. E o voluntário, você falou, né, que ele não ganha, ganha sim. Ele ganha mais do que a pessoa que está recebendo, não é? Com certeza. Eu tenho uma história que depois de criar aulas multissensoriais para as pessoas que não podiam ver, aí quando as aulas estavam chegando ao fim, aí eles estavam assim tristes porque as aulas iam acabar, aí eles vieram para mim e me deram essa carta. E quando eu vi a carta, assim, tocou o meu coração, porque eu sabia que eles não podiam escrever. E fizeram... E a outra professora falou, Renata, eles estão escrevendo essa carta já faz 3 meses. Para escrever para você, que coisa linda. Aí isso foi o melhor presente que eu já recebi. Eu costumo dizer que, recebendo ou não, financeiramente eu digo, o tempo que você desprende para aquela ação é a mesma. O tempo não vai voltar, né? Não. Então, o trabalho voluntário, ele só não recebe, ele não é com intenção financeira, é com a intenção de transformação, né? Tanto para a pessoa que está fazendo, como para a pessoa que está recebendo. E o tempo não vai voltar. Não. Mesmo que você está trabalhando numa empresa, está ganhando dinheiro, o tempo não vai voltar na sua dedicação. Você está fazendo um trabalho voluntário, também não vai voltar. E o quanto é importante você saber e praticar, porque eu creio, sim, que ser voluntário é uma ação de cidadania. Eu vou chamar as fotos e você vai falar um pouco desse trabalho, dos trabalhos que vão aparecer aí. Renata Berman, Arte que Conecta Culturas. Isso saiu numa revista aqui de Maceió. Olha aí. Na S-Mag, isso foi uma cobertura. Essa é minha filha, Renatinha. Estou vendo, ela linda. Que foi artista do Caravaggio. Ela Sim. fez essa cópia do Caravaggio para a linda. Exibição. Isso foi o dia da exibição em Roma. Fez uma exibição do Santo Sudário. Esse que você falou agora há pouco. Multissensorial. Essa é a pintura aqui, ó. Essa foi a pintura e a gente traduziu os elementos da pintura do Caravaggio, que foi multissensorial, que tinha o tecido do sudário, tinha o perfume do sudário,
e toda a narrativa do Caravaggio, da sombra, da luz. Esse aí ó, é o Padre Manuel Pascoal, ele é diretor dos estudos do Sudário, grande amigo meu, diretor desse pesquisa. Isso fica na Roma, em Roma. Na Roma, foi parte do jubileu. Chamou muita atenção por ser inclusivo, por ser diferente e acolhedor. Tantos brasileiros foram visitar e quando me encontraram lá, porque ficaram mais felizes ainda. Não é fácil para ter uma nordestina na exibição do Sudário. Pois é, nordestina na Itália, fazendo a diferença. Do Santo Sudário na exibição que foi aberta. E o título aqui, ó, A Síndone e o Caravaggio, uma experiência multissensorial. Uma experiência maravilhosa. E toda a ideia da experiência também foi convidar as pessoas que podem ver para fechar os olhos. Ou então você realmente bota um óculos que a pessoa não possa enxergar nada para ela passar por essa experiência, para entender os desafios de uma pessoa que não tem a visão, né, como nós temos. Isso não nos torna melhores, nos torna pessoas diferentes. Sim, sim. Não existe, apesar de que não existe nenhuma pessoa igual a outra no mundo. Né? Não tem nem a nossa identidade jamais vai ser igual a outra pessoa, mas nós todos somos humanos, estamos aqui numa experiência humana e nós precisamos nos dar as mãos para tornar essa vivência melhor. E eu imagino que a sua luta, o seu trabalho também não só para a inclusão, mas entender que todos têm direito à vida e todos têm direito a tudo que a vida oferece, tudo que a sociedade tem de bom, todos podem experimentar e você ofereceu essa oportunidade. Para todos serem reconhecidos, para reconhecer o indivíduo, a pessoa dentro de cada um, com sonhos, com diferenças, ninguém precisa ser igualzinho. Tem uma outra, olha, ela é tão multifuncional, multidisciplinar. Aqui nós temos um trabalho, ela estuda a psicologia florense, né? Mas ela também tem investigado sobre a humanização em tempos de conflitos. E ela fala da questão da psicologia comportamental do crime, é isso? Eu sempre fui interessada no comportamento, mas quando esses conflitos começaram 3 anos atrás, eu comecei a ligar a importância da língua. Quando eu era pequena, aqui na escola de Santa Terezinha, sempre se falava, as palavras cortam mais do que uma espada. E assistindo todos os documentários, fazendo pesquisas acadêmicas, a gente pode notar como a língua se transforma em crime, usada para desumanizar as pessoas. O poder da palavra? O poder da palavra. O poder da palavra. E uma palavra positiva pode levantar, mas uma palavra negativa, quando fala repetidamente, todas as vezes, isso não é um crime só contra um indivíduo, mas também contra certas culturas. Sim. Porque tem toda aquela estratégia de crime, porque por mais que você associe uma pessoa a um animal, nada contra os animais, que eu adoro os animais, mas tenta degradar o valor humano. E isso se torna normalidade. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa olhando para a língua, a importância da língua e como a língua é usada em momentos de conflito. Para piorar ainda mais o conflito. Para piorar ainda mais, porque principalmente em termos, a gente está vivendo um período de mudança com a mídia social, a normalização e os direitos humanos está sobre um risco sobrecarregado, sobre uma pressão enorme. E às vezes quando você vê líderes de países se referindo a outras culturas com a língua que é degradável, é muito triste. É muito triste. É como se eles não fossem seres humanos. Como não fossem seres humanos. É todo aquele processo da desumanização. E quando eu comecei a olhar esse tópico da desumanização, para mim era muito difícil para entender como as pessoas desumanizam as outras, ao ponto o que as pessoas são capazes de fazer com as outras em tempos de guerra. Aí, para mim,
era difícil para entender, e depois estudando você vê que isso está acontecendo. Que isso nunca parou de acontecer. Né? De acontecer. Esse é um lado escuro da humanidade, que a gente tem que reconhecer e tem que se afastar disso. Olha, Renata, você é uma pessoa essencial para a nossa humanidade. O seu exemplo como mulher, porque no mundo a gente sabe que a mulher ela tem mais dificuldades, né, que os homens, porque existe todo um referencial que você deve ter estudado também. Nós estamos chegando na reta final do programa, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, depois nós vamos deixar um vídeo dela para você assistir, se encantar e seguir ela nas mídias sociais, porque é uma pessoa que deve ser vista e você pode se espelhar nela no seu dia a dia, no seu comportamento, na sua profissão. E nós precisamos de mais Renatas no mundo. Muito obrigado por você estar conosco hoje. Por favor, deixe a sua mensagem para todos aqueles que estão nos vendo. Obrigada a você. O seu programa é essencial. Precisamos falar mais do bem. Isso. Precisamos falar do bem. A gente vive em um tempo que tem tantas coisas negativas que as pessoas esquecem que fazer o bem é necessário e que é possível. Então, sou muito feliz de estar aqui. Sempre que precisar da minha ajuda, do meu apoio, vai ser um prazer. Sou muito feliz de estar de volta em Maceió, do Santa Terezinha para Cambridge. É possível e façam bem, tentem ajudar as pessoas, tentem ser humanos. Quando vê os conflitos, pensem nas pessoas que sofrem mais, são as crianças e as mulheres. E você faz o trabalho com essas crianças também, né, que sofreram a guerra. Isso é muito importante, é um trabalho de acolhimento, um trabalho de direcionamento para elas se sentirem pertencentes. Você é essencial, né, para o nosso trabalho no mundo, né? Que Deus continue te iluminando nessa sua jornada. E agora eu deixo vocês com a minha despedida e ao mesmo tempo, logo depois, virá esse vídeo que vocês vão assistir e que vai trazer mais alento e mais informações para que você possa seguir, porque cada pessoa que faz a diferença no mundo, ela vem para cumprir a missão dela e ela está deixando um legado para todos nós. Obrigado, Renata, pelo seu legado. Obrigada a você. Então, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta semana que vem. Eu estou esperando você sempre, trazendo pessoas que fazem a diferença no mundo para o bem e pela paz. Fiquem agora com o vídeo. E até a semana que vem. It all started when I saw the Alzheimer project at a report by Sky News. It was love at the first sight. I was so fascinated by the children willing to learn. It is wonder of the teachers that had such a big passion for education. Then I contacted them. After a few weeks, we had a meeting that I get to know more about the wonderful work of Alzheimer's and also to hear the life stories of some of the students. I was fascinated by it. After a few weeks, I get to know Mrs. Brucherha. That was fantastic. You get together every week to try to develop a project. This all to embrace Alzheimer's model of the education. After a few weeks, we started thinking about which topics we could have in our classes to embrace the emotions of the children and also create a tool for them to express their emotions. Then we started thinking about ideas such as healing with love, the struggle of humanity, and also what we could do to incorporate the art perspectives into the context that they were living. First was only the online classes, but after I get to know the students' work, I was fascinated with the great talent that they had to offer.
And then our current project now is divided into 3 phases. The first phase is the online classes that is just started last week with the theme Healing with Love. The second part of the project, I'm going to travel to Lebanon to help Mrs. Brosham to develop 10 artwork, 10 beautiful artwork with the children of Alzheimer's. And the third part of the project is going to be the art exhibition. In order to make our project happen, you need donations. It creates the opportunity for the Alzheimer's children showcase the beautiful work. We have plenty of talent. You just need a little bit of your help. We would like to say thank you very much for the Ateneu Pontifácio Regina Apostolória, to the Department of the Bioethics, and Professor Alberto Garcia Gomes, because despite of our project still in the beginning, we have already our first invitation to showcase our artwork. So we need your help to make it happen. In a world of chaos, charity is important than ever. That is the mission in the world of peace and love that I wanted to send it to you in this video. When I received the phone call of the Uffizi, it was wonderful. So here, I would like to say thank you very much, Museu Uffizi, the Galerie de Uffizi, because we are here. We are here in the Sala de Sandro Botticelli, not only among the best artists of all time, but a great storyteller, to tell the story, one more chapter of Alzheimer's project. And I hope that you all join in this adventure. Thank you very much. Thank you, Decore Uffizi. Grazie.